Nós temos muito o que falar aqui nessa noite, porque na verdade essa noite foi fruto de uma caminhada que a gente está percorrendo desde Pêssah, desde a nossa celebração de Pêssah. E para que a gente possa entender o porquê de nós estarmos assim tão agitados, numa expectativa tão grande, o coração queimando de forma grandiosa, eu quero voltar e rever com vocês um pouco acerca desse dia. Por que esse dia é um dia tão especial? Shavuot. O que ele opera na nossa vida, o que ele traz de transformação à nossa vida. Por que que o Senhor nos convoca a nos reunirmos e a estarmos juntos em unidade nessa noite, nesse lugar? E para isso eu queria voltar e ler mais uma vez com vocês. São textos que a gente já tem lido durante esses dias, esses tempos que estamos vivendo. Mas lá em Levítico, no capítulo 23, Levítico capítulo 23, Levítico 23 vai abordar acerca de tempos designados, tempos especiais que o Senhor estabeleceu, foi Ele quem estabeleceu. Não são tempos para um povo específico, são tempos do Senhor, são dias do Senhor que Ele estabeleceu. E esses tempos Ele estabelece para operar uma restauração, para operar uma mudança que é necessária na vida do homem, para que ele retorne à posição para o qual ele foi criado para ser e viver. O homem, ele perdeu a sua posição através do pecado, através da desobediência, através do seu caminhar contrário à voz de Deus. Ele assim se desconectou do seu Criador, se desconectou daquilo que era a fonte da vida, da existência do ser que foi criado. E o Eterno então estabelece em seu imenso amor e misericórdia, estabelece um plano para trazer cada um de nós de volta para casa. O que nós estamos vivendo nesses dias não é algo criado pela religião, não é algo criado por uma religiosidade, mas é a pura expressão do amor do Senhor por mim e por você, olhando para um filho que se afastou da sua presença e estabelecendo um caminho para que você retorne para casa, retorne para os braços do seu Pai, volte a se reconectar com Ele, que é a essência de vida. E Ele então estabelece tempos designados para Ele viver esse encontro comigo e com você. Dias especiais. É claro, é evidente que todos os dias você pode estar na presença e deve estar na presença do Senhor. Amém, obrigado. Mas existem dias que o Senhor diz, esses dias são especiais. Porque são dias em que eu vou ajustar áreas da sua vida. E ao ajustar essas áreas da sua vida, ao trabalhar nesses ambientes da sua vida, eu vou restaurar você, levar você de volta para casa, para aquele lugar de intimidade profunda. Que é maior expressão de amor do que essa, meu amigo? Nós que não somos merecedores, porque desobedecemos a voz do Senhor, e agora Ele estabelece um caminho e chama, vem, volte. Eu quero estar em meio à tua presença, eu quero trazer você de volta para o ambiente para o qual você foi criado para estar. Eu ia ler esse texto, mas já não vou mais. O Senhor cria o homem. E ao criar o homem lá no Gan Eden, o Gan Eden é a simbologia do lugar da maior intimidade com o Senhor. O lugar onde a voz do Senhor era ouvida, onde o homem caminhava juntamente com o Senhor, com o seu Criador, aonde
A presença do Eterno, do Senhor, era tão intensa e a intimidade era tão real que o homem reluzia. Ele era a própria expressão da glória do seu Criador em meio ao Gan Éden. E a voz do Senhor conduzia o homem. O homem foi criado para caminhar assim. Caminhar na presença, reluzindo a presença, a glória do Senhor. E o homem, ao caminhar segundo a voz, caminhar na presença do Eterno, aquela glória que fluía através da vida dele, ele estava exatamente caminhando segundo a forma para a qual ele foi criado, e aquilo produzia através do homem uma harmonia plena e perfeita em toda a natureza. A natureza produzia no tempo certo, na estação certa, porque o homem estava nessa posição. O homem como a coroa da criação. Mas o homem, em um determinado momento, descumpre a voz, deixa de seguir aquela voz, deixa de seguir aquele caminho perfeito. E ao se desviar desse caminho perfeito, ao se desviar dessa voz, o homem se desconecta dessa presença que o conduzia. O homem perde essa luz, essa glória que refletia através da vida dele e que fazia com que tudo caminhasse perfeitamente. Como perfeito foi criada todas as coisas, mas o Eterno escolheu o homem para ser uma peça fundamental no movimento da coisa criada. E o homem agora chega ao ponto de temer essa presença. Ele não consegue, ele põe um limite, coloca um empecilho, diz no original, que ele entra dentro da árvore, ele se esconde dentro de uma árvore, se afastando da presença, e ali está o Senhor chamando: onde está você? Onde você está? E o homem escondido, desconectado da presença, desconectado da intimidade, perde a roupagem de glória, perde aquele reluzir do Senhor sobre a vida dele, que trazia perfeição a tudo que estava ao seu redor, e começamos então a ver o desajuste em meio à criação, fruto da desobediência, do não ouvir a voz do Eterno e não andar conforme a voz do Eterno. Mas o Senhor deseja mais em seu pleno amor. E Ele estabelece um plano de trazer esse homem de volta para casa. O homem que agora se afasta do ambiente de intimidade, ele é retirado do Gan Éden. O Eterno agora quer trazer ele de volta. E estabelece um caminho para restaurar a vida do homem a essa posição. Trazer o homem de volta a uma posição onde ele ouve a voz do Senhor e segue a voz e se movimenta segundo essa voz. E estabelece assim tempos designados. Tempos esses que, quando nós vivemos, quando nós compreendemos o seu significado real e vivemos esses tempos, isso opera em mim novamente uma restauração àquela posição perdida anteriormente, e isso me leva de volta para casa. Você está pronto para voltar para a casa do Pai? Você está pronto para voltar para a casa do Pai? Shavuot é um convite do Senhor para a sua vida. Venha para a casa do Pai. E por isso Ele estabelece então um instrumento de restauração que está nesses tempos designados, nesses momentos de encontro que Ele marca. E vivemos aqui o primeiro deles, que é Pêssah. E em Pêssah nós vimos o Senhor tirando a nossa vida da escravidão, tirando de um reino de trevas e transportando a nossa vida para um reino de sua
luz. Ele nos liberta, e nos liberta através de uma obra. Só é possível viver essa libertação, só é possível ver rompido isso que nos aprisiona às trevas, através da obra de Yeshua, o Mashiach, do sacrifício que foi necessário para poder me reconectar ao Senhor. Por isso que Yeshua, ele é aquele que é chamado do mediador. Por isso ele é visto como a escada de Jacó, e através dele anjos descem à terra, através dessa escada de Jacó, através de Yeshua, da obra de Yeshua. Hoje nós temos um meio pelo qual nós podemos voltar a viver aquela reconexão, céu e terra como uma unidade perfeita. A realidade do céu estava na realidade do Gan Eden, havia uma uniformidade entre céu e terra. E vivemos aqui, Peça, essa libertação. O Senhor mais uma vez olhando agora para você e falando: eu te liberto. Agora o que rege a sua vida, o seu ser, não é uma lei de homens, não é uma lei desviada, deformada, deturpada. Não, eu agora liberto vocês dessa escravidão, para que vocês possam novamente se reconectar à minha voz, que foi abandonada por vocês. Mas Ele faz isso por amor. E assim nós celebramos Pêssar neste lugar. Celebramos Matzot, vimos a obra de purificação, de remoção dos pecados, a necessidade de removermos, assim como um leproso muitas vezes pega cacos e raspa a sua pele para remover aquilo que é ferida, aquilo que é podre, aquilo que não tem um cheiro bom. E aqui vivemos e aprendemos que precisamos remover lepras da nossa vida. Precisamos remover de nós aquilo que nos afasta de Jerusalém, que nos afasta do centro da comunhão, do lugar da presença do Senhor. Toda a impureza sendo removida. Vimos isso em Matzot. Vimos ainda dentro de Pêssar uma primícia, a primeira primícia que foi oferecida. E vimos que aquela primícia era um decreto que estava sendo estabelecido através da obra de Yeshua, porque Ele é a primícia da ressurreição dentre os mortos. E ali, Ele vence o poder da morte, Ele vence aquilo que desconecta o homem de Deus. Ele assim sara a nossa ferida, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, limpos. E todo aquele que está em Yeshua. Paulo teve uma experiência sobrenatural, e em meio a essa experiência ele diz que a ele foi dado, chegou a ele a compreensão de um grande mistério. E às vezes a gente fica tentando pensar: que mistério é esse que Paulo alcançou? Que compreensão foi essa que ele alcançou? Quando você vê as palavras de Paulo após essa experiência, você começa a compreender qual foi o grande mistério que ele compreendeu. Porque ele, a partir daquele momento, começa a repetir diversas vezes: o Mashiach em nós, a esperança da glória. E ele começa a repetir em toda a frase: em Yeshua, em Yeshua, em Yeshua. O grande mistério que ele contempla é que ele precisa estar conectado a Yeshua, a obra de Yeshua, porque o próprio Yeshua falou que através da obra dele, o Pai o exaltou. O Pai elevou ele, e ali houve uma revelação da conexão, terra e céu, uma realidade de conexão. Mas aí, quando ele é colocado nessa posição, ele faz uma declaração profunda, porque ele diz
que tudo é colocado debaixo dos pés dele. Mas ele faz, depois que tudo é colocado debaixo dos pés dele, ele diz que ele se fez cabeça e nos fez corpo. Fomos elevados, se estamos em Yeshua, somos elevados como ele assim foi elevado. Precisamos entender essa caminhada que nós vivemos. E depois de Pêssego, de viver tudo isso, e depois do Senhor ter falado tudo isso comigo e com você, através daquele momento lá da libertação no Egito, nós fomos chamados lá em Levítico capítulo 23, a viver uma caminhada em direção ao Monte Sinai. O povo sai do Egito, é liberto, mas ainda falta algo precisa retornar a esse povo. O que precisa retornar? Aquilo que ele perdeu e que conecta ele ao céu, a voz do Senhor, a palavra do Senhor. E eu não estou falando aqui da palavra de um homem, eu não estou falando aqui de uma doutrina humana, de algo criado por uma liderança, não. Eu estou falando aqui da palavra do Senhor, a voz do Senhor. E por isso ele vem, lá em Levítico capítulo 23, a partir do versículo 15, após celebrar a Pêssego, ele vai dizer: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que o trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor, das vossas moradas trareis. Ao vivermos aquele tempo, e lembre isso, esses tempos designados são chamados de Moedim. Moedim são verdadeiros encontros, são verdadeiros ensaios. Moedim é um convite a você viver a mesma coisa que aquele povo viveu naquela época. Moedim é ser transportado para aquela realidade. Entenda isso, meu amigo. Quando nós marcamos aqui um dia e vivemos um tempo designado, eu não estou num outro tempo, eu estou vivendo a mesma realidade. Fala para dentro de você, a mesma realidade. Quando celebramos Pêssego, a mesma realidade que aconteceu naquela noite, naquele tempo lá no Egito, a mesma realidade se torna real quando nos encontramos e celebramos e vivemos esse tempo. Quando nós chegamos aqui, vivemos 49 dias, cumprimos aquilo que a palavra do Senhor diz: conte 49 dias, 7 semanas, e no 50º, ao terminar as 7 semanas, no 50º dia é Shavuot. É o tempo em que o Eterno vai trazer a tua palavra, vai ser ouvida a voz do Eterno voltará a você, a conexão com a voz do Eterno é disponibilizada para mim e para você hoje. Fala hoje. Hoje é o 50º dia. Vivemos as 7 semanas, que foram tempos de preparação, de refinamento. Foram 7 semanas onde nós ouvimos aqui constantemente, não foi isso? A expectativa do 50º dia, que haja expectativa, e falamos várias vezes aqui, que quando o Senhor pede para contar, é sério demais. Você para e respira antes de continuar a ler o texto. A paraxá de hoje, que foi o início do livro de Números, mais uma vez ele fala: conte. E falamos que sempre que o Eterno fala conte, ele está falando para você: para. Existe um valor especial, porque o que é contado é porque é especial, porque tem valor.
Contar é dar valor àquilo. Então o Eterno está dizendo: esse tempo tem um valor imenso. Vocês precisam conhecer o valor desse tempo. Esse tempo entre a saída do Egito e a chegada no monte. Vimos aqui que isso é como um gotejar de águas, não foi isso? Como um gotejar de águas sobre a pedra, que vai dando forma, que vai formando, e a água é a representação da Torá, da palavra do Senhor. Ela precisa ser constante na nossa vida, porque é ela que precisa moldar o meu ser, é ela que precisa dar forma a mim, é ela que precisa me ensinar como devo falar, como eu devo me portar, como eu devo agir, como eu devo caminhar. Ela é a fonte que restaura a forma a cada um de nós. Mas quando ele chega aqui ainda fala sobre contar. Eu estava lembrando hoje pela manhã no Café com Torá, que quando o Eterno fala de contar, além de falar de valor, além de falar para você, coloca o foco, porque quem conta tem que estar focado. Quem já trabalhou em departamento pessoal ou com parte financeira, e você está ali contando, você sabe que se alguém distrair você perde a conta, vai ter que começar tudo de novo. Então quando o Eterno fala conte, ele está dizendo: fique focado, não deixe que nada tire a sua atenção. Os teus olhos precisam estar nessa caminhada do Egito ao Monte Sinai, do Egito ao Monte Sinai. Falamos aqui ainda, há um tempo atrás, o Eterno trouxe uma palavra a nós que foi da sarça ardente ao monte fumegante. E esse foi o caminho que nós trilhamos, da sarça ardente, daquele momento onde nós contemplamos uma experiência pessoal, aonde nós vimos que o Eterno, Ele vem para ter uma experiência pessoal com cada um de vocês. E isso é uma realidade que precisa acontecer. Se eu ficar aqui falando e você ficar tentando e se esforçando para tentar compreender a experiência pessoal que eu tive, você não vai chegar em muito longe. Você precisa de uma experiência pessoal com o Senhor. Você precisa dessa intimidade pessoal com o Senhor. Você precisa ouvir pessoalmente a voz do Senhor. Essa é a realidade da sarça. Um momento onde Moshe teve uma experiência pessoal com o Senhor. Ouviu a voz do Senhor. Foi conduzido pelaquela voz. E quando foi conduzido por aquela voz, ele presenciou coisas tremendas na vida dele. Teve uma transformação tremenda na vida de Moshe, quando ele foi conduzido pela voz ouvida na sarça, por essa experiência pessoal. Isso transformou Moshe. Você precisa de uma experiência pessoal. Moshe viveu 40 anos dentro de um palácio, e ali ele pensou que ele fosse alguém com toda a cultura que foi trazida a ele, todo o conhecimento que foi trazido a ele, toda a capacidade que ele recebeu pessoal. Ele achou que ele poderia, ele por conta própria e na sua própria força, resolver a situação, cumprir o propósito, e acaba tendo que fugir do palácio. E aí o Eterno leva ele então até o deserto, porque ele precisa compreender que ele não é ninguém. E ele vive mais 40 anos naquele lugar, Midian, aprendendo que a sua própria capacidade não leva ele ao cumprimento e a viver o propósito de Deus. E quando ele chega à conclusão então que ele não pode nada, que ele por si só não é nada, o Eterno vem e traz uma experiência pessoal, porque o Eterno, Ele criou o homem para que você e ele caminhem junto. A grandeza de Deus, toda a expressão da glória, toda a realidade da glória, está em você caminhar em intimidade, conduzido pela voz do Senhor, meu amigo. Não está em dar 3 pulinhos, não está na quantidade de jejum que você faz, não está na quantidade de campanha que você faz, está na sua intimidade com o Senhor.
E aí Moshe entende isso, ouve a voz, e aí ele vai caminhar segundo a voz do Senhor. E aí o Senhor mostra o que ele pode fazer na vida de Moshe. E ele começa a viver toda a grandeza durante os próximos 40 anos, caminhando, ouvindo e sendo conduzido pelo Senhor. Resposta para a nossa vida: viver a plenitude de Deus na nossa vida, do propósito de Deus na nossa vida, está em você ouvir a voz do Senhor e cumprir a voz do Senhor. Em Shavuot, a cultura judaica, a tradição judaica, traz uma frase que é: ouviremos, faremos e ouviremos. O fazer, o ouvir está presente. Eu costumo falar, repito sempre, porque antes desse faremos e ouviremos, existe um ouvir. Porque o povo ouviu a voz do Senhor, e aí eles responderam: faremos e ouviremos. Porque é um grande segredo aqui, nesse momento em que o Eterno fala com o seu povo, e aí o povo faz e ouve. E você fala: como é que é isso? Eu faço e ouvo e ouço? Porque à medida que o Senhor vai falando, ainda que seja uma pequena fagulha, ainda que seja uma pequena instrução, quem sabe uma pequena instrução de como você vai começar a viver o Shabat. Eu comecei a viver o Shabat de uma forma muito pequena. Eu vou te falar que eu comecei a viver o Shabat trabalhando. Mas ali eu ia e falava: Senhor, mesmo estando indo ao trabalho, eu vou tratar esse dia de uma forma especial, porque o Senhor pede assim. E conforme eu ouvi e fiz, eu comecei a ouvir mais. E aí o Senhor começa a falar mais à medida que você vai fazendo, à medida que você vai caminhando, Ele vai se revelando mais a você. Por isso Ele diz a Moshe falou: quem eu vou falar que me enviou? Ele diz: Erie, Asher, Erie, eu serei o que serei. À medida que você for caminhando com esse povo, à medida que vocês forem agindo segundo aquilo que eu trouxer para vocês, à medida que vocês cumprirem a minha voz, vocês verão quem eu sou. Vocês aprenderão mais de mim. Vocês aprenderão mais quem sou eu. E assim vai acontecendo na vida daquele povo em meio ao deserto. À medida que eles vão caminhando, sendo conduzidos pela nuvem durante o dia, pela coluna de fogo durante a noite, eles vão tendo experiências e vão vendo quem o Senhor é. E o Senhor vai se revelando. No momento que eles precisaram de cura, o Eterno se revelou como Deus que cura. No momento que ele teve fome, o Eterno se revelou como aquele que traz a provisão, que sacia a fome. Quando eles tiveram sede, o Senhor se revelou como aquele que sacia a tua sede. Aleluia. E assim vivemos. E chegamos no 49º dia, e agora, nesse momento, estamos nos primeiros momentos do 50º dia. E o que esse dia representa? A própria entrega e retorno e reconexão da voz do Senhor retornando ao homem. O Senhor falando: ouça a minha voz. Se reconecte novamente, porque você foi estabelecido e criado para viver nessa conexão. Esse é o mundo para o qual você foi criado para viver. Céu e terra alinhado numa realidade única. O céu não pode ser uma realidade e a terra outra. Não, na nossa vida, que ouvimos a voz do Senhor, céu e terra é uma unidade, é uma realidade única. Meu amigo, Yeshua viveu isso. Por isso as pessoas não entendiam como um homem pode caminhar sobre águas. Isso é contra a lei da gravidade.
Como eu posso caminhar sobre uma água e não afundar? Porque a realidade na vida de Yeshua era de conexão, céu e terra era uma unidade. Por isso que diz que conforme ele fazia e realizava as coisas aqui, as coisas também aconteciam no céu. Era uma realidade única. Quando diz que ele é oferecido em sacrifício, naquele mesmo momento, o sacrifício perfeito estava sendo realizado num templo celestial, na Jerusalém celestial. Isso quer dizer que se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós caminharmos e retornarmos para a voz do Senhor, fique certo disso, o que você realiza na terra está sendo realizado no céu. E aí sim a gente pode ler o texto e entender: o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. As pessoas pegam esse texto e vivem de qualquer jeito. Não, o que eu declarar vai ser declarado. Calma aí, mano. Para que isso seja uma realidade, você tem que estar conectado, céu e terra. E a conexão de céu e terra está vinculado à palavra, à voz do Senhor. Aleluia. Chegamos então no 50º dia. E o Senhor vira e diz o seguinte para Moshe: sobe. Sobe. Você lembra o que desconectou o homem? Agora eu vou entrar em algo que o Eterno pediu para falar para vocês. Você lembra o que desconecta, além da palavra que o homem não ouve do Eterno, que diz: não coma? E ele não deu ouvidos à voz do Senhor e comeu. Ele então se esconde, ele sente medo da presença. Esse medo que vem porque ele se desconecta do que é espiritual e agora ele tem medo daquilo que ele está desconectado. Porque aquilo sai dele, sai da essência dele, sai da realidade dele. Shavuot é o tempo de você ultrapassar, romper os limites produzidos pelo medo. Vem, Pedro. Sou eu. Caminha sobre as águas. Você precisa ultrapassar os seus medos, abandonar o medo. O medo dessa realidade. O medo de assumir essa identidade que o Eterno chama você a viver. Romper esse limite desse medo que colocaram e que você mesmo trouxe para a sua vida. Você está sendo chamado para viver a realidade do céu, a realidade do reino de Deus. E o reino de Deus tem as suas instruções. Entre nas instruções, custe o que custar. Pedro, vem andar, vem viver a realidade da conexão de céu e terra. Vem, Pedro, e Pedro vai e anda. Ele andou. Tem gente que gosta de focar muito, ele afundou. Pedro é fraquinho. Pedro afundou. Só que Pedro andou. Ele chegou a dar uns passos, ele chegou a viver um pouco dessa realidade. Ele provou dessa realidade. Mas o que acontece? Quando ele para e começa a olhar para o movimento terreno apenas, ele se esquece daquilo que é o espiritual, daquilo para o qual ele foi chamado pelo próprio Yeshua. Aí vem o medo. O que eu estou querendo falar para você: retire de você o medo, entenda, compreenda, descubra quem você é, meu amigo. Às vezes dá vontade de sacudir você aí. Precisamos entender, Pedrão, quem nós somos. Estamos sendo chamados para retornar à posição que nós fomos criados para ser, de caminhar em intimidade, ouvindo a voz, cumprindo a voz do Senhor. Por isso a música diz: então me tira o medo.
que me faz dizer: Moisés, vai em meu lugar. O povo temeu quando viu tamanha glória naquele monte, o monte fumegante, uma realidade de trovões, o som de um chofar ecoando a voz do Eterno. Meu amigo, a realidade de Shavuot é algo sobrenatural, e é tão sobrenatural que ele diz: Moshe sobe, e diz que ele desce, olha, céu e terra, num encontro perfeito. É essa a realidade que nós estamos sendo convidados para viver. Precisam olhar para mim, para você viver. A realidade dele é outra, é diferente. As pessoas têm que não compreender como pode ele caminhar assim, como pode as coisas acontecerem dessa forma na vida dele. Porque essa é a realidade que eu sou chamado para viver, céu e terra como uma unidade perfeita. Por isso ele é chamado Moshe sobe. Sobe, Moshe. E o Eterno desce. E quando o Eterno desce, aquele encontro e aquela realidade é vivida por Moshe, chega a dizer o texto no original que a voz do Senhor foi vista. Está assim, gente. Línguas de fogo, a voz foi vista. Você está vendo a minha voz? Está vendo a minha voz aí, Tiago? Você fala: como é que pode alguém ver a voz? Como é que alguém pode ver a voz? É assim que está no original, gente, no texto. Porque a realidade ali é outra. É uma realidade de céu e terra conectado. E ali a voz do Senhor é entregue. Quando a gente olha para o texto de Êxodo que narra esse momento, eu vou só citar, para ser mais rápido. Êxodo capítulo 30. É isso? Não. Êxodo capítulo 19, no versículo 18 vai dizer: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor, o som do chofar, ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O som do chofar, o que está dizendo ali, o que o Eterno está operando naquele momento, através da sua voz sendo ouvida novamente, para o chofar ser ouvido, o Eterno tem que soprar, não é? O sopro tem que vir. O que o Senhor está fazendo ali é restaurando o homem àquela posição, trazendo aquela essência de vida lá da criação, aquela essência que é responsável por essa conexão. Grava isso. Ah, mas você falou que é a palavra que é a conexão, agora você está dizendo que é o sopro que é a conexão. Grava aí. Porque diz lá na criação que o Senhor soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, assim como se sopra um chofar. O que ele está fazendo aqui novamente no monte? Ele está trazendo de volta aquela essência de vida que conecta o homem, que faz o homem poder viver o material e o espiritual como uma unidade perfeita. Viver aquela realidade ali, Shamaim.
E hoje de manhã falamos que uma das interpretações e do significado de Shammai é Esh, fogo, Maim, água. Porque fogo e água são tipificações exatamente desse encontro. Porque a água é algo que vai de cima para baixo. A água atende à lei da gravidade. Se eu virar o copo, ela vai descer. Mas a chama, quando você acende e lança o fogo, qual o movimento que ela fez? De baixo para cima. E o mais belo é que ela ainda fica mexendo, como se algo que quer se desprender e subir. Mais uma vez, cima para baixo e baixo para cima. E quando a gente lê isso, a gente vê o Senhor trazendo de volta esse sopro, o Ruah, o Espírito. Então veja, no momento em que essa celebração surge, é o momento da entrega da Torá. É o momento em que a voz do Eterno volta, a palavra do Eterno volta novamente ao homem, restaurando aquela posição original, removendo todo o medo. A palavra do Senhor, o confiar na palavra, o se apegar à palavra, remove de nós o medo. Amém? Fé é o firme fundamento. Fé, como nós falamos hoje de manhã, fé não é um salto no escuro, como muitos dizem, parece filosoficamente é bonito. Fé é não sei nem o que vai acontecer. Não. Fé é um firme fundamento. E esse fundamento é a palavra. Fé que não tem fundamento na palavra de Deus é tolice. É tolice. E aí a palavra que volta ao homem, aquilo que conecta ele a essa realidade, volta novamente ao homem. E quando nós olhamos, porque muitas pessoas, a gente fala isso aqui, estou quase partindo para o final. É muito triste a gente olhar para a realidade da igreja hoje. E quando a gente pergunta para alguém o que é Pentecoste, principalmente quando usa esse termo, o que é Pentecoste? E a resposta quase sempre vai ser a mesma. Pentecoste é a descida do Espírito Santo de Deus. E eles foram cheios do Espírito e falaram em línguas. Essa é a resposta. Quem ensinou isso para esse povo? Pentecoste não é isso. Até porque Pentecoste não surge em Atos. Pentecoste já era uma realidade, Shavuot já era uma realidade. Shavuot era algo estabelecido lá naquele momento, na realidade do Sinai. Foi a entrega da Torá, foi a entrega da lei. Mas querem desvincular essa realidade que eles viveram aqui em Atos, daquela realidade. Não faça isso. Moedim é viver a mesma realidade nos tempos, propagado nos tempos, ecoando nos tempos. O que eles estavam vivendo aqui em Atos era a mesma realidade do Sinai. O que eles receberam aqui, o que chegou a eles aqui foi a mesma realidade que eles receberam no Sinai. E a maior prova disso, que lá em Atos, no capítulo 1, eu vou ler alguns textos soltos. Vai dizer em Atos, no capítulo 1, versículo 3, a estes também, depois de ter padecido, Yeshua, está falando aqui, Yeshua, depois de ter padecido, o que aconteceu? Ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Yeshua apareceu durante esse período, que a gente faz de contagem, até Pentecostes, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Havia uma promessa, Yeshua conhecia a realidade de Shavuot. Ele sabia que havia uma promessa que era uma realidade no 50º dia. Lembra? Era o 40º. E ele falou: vocês precisam ficar aqui em Jerusalém, porque Shavuot é uma das festas que o povo de Israel tinha que subir a Jerusalém e viver ali aquela realidade. De Sião virá a Torá. E ele diz: fiquem, aguardem. Veja como é que há tempos específicos. Aguardem, porque vai chegar o momento da realidade da promessa. E qual a realidade da promessa? Que promessa é essa que Yeshua está falando? A Torá. Aquela mesma realidade do Sinai virá sobre vocês. Só que lá ela estava materializada em forma de pedra, esculpida, não escrita, esculpida, porque a palavra tem que ser uma unidade em nós, lembra? Esculpir é talhar no próprio material. A palavra lá estava mostrando que ela precisa estar entalhada em mim. Eu e a palavra precisamos ser uma entidade única. E aí ele está dizendo: aquela realidade vai vir, só que como que ela vem agora? Não mais através de tábuas de pedra, mas através do próprio Espírito de Deus, da própria essência de Deus. Porque a palavra de Deus diz: como o homem conhece o homem, senão através do Espírito, assim também conhecemos a Deus através do seu Espírito. E quando o Espírito dele chega a nós, isso nada mais é do que a própria Torá, a mesma Torá, só que agora através do Espírito em nós, entalhada em nosso coração e em nossa mente. Paulo diz isso. Por que ninguém lê esse texto? Paulo deixa claro isso lá em Hebreus. Hebreus capítulo 8. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Capítulo 8, versículo 10. Porém, minha Torá na sua mente, e escreverei em seu coração, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Nenhum deles ensinará a qualquer outro ou a seu irmão, dizendo: conheça Adonai, porque todos me conhecerão, do menor ao maior, porque terei misericórdia de suas iniquidades, e não me lembrarei de seus pecados. Ele está citando um texto da Torá, do Taná. O que é essa nova aliança, ou essa renovada aliança? É a própria Torá, só que agora não mais em pedras, agora em sua mente e em seu coração. E como que isso se faz real? Senão através do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo em nós. Por isso que quando a gente olha para Atos, a gente vê a mesma realidade. E lá em Atos vai dizer que eles então ouviram a voz de Yeshua, saíram lá do Monte das Oliveiras, aonde eles estavam, foram e ficaram num lugar aguardando esse tempo se cumprir, esses dias se cumprirem, e viveram a mesma realidade. Fala, a mesma realidade. Porque diz no capítulo 2 de Atos: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, uma unidade deles no mesmo lugar, e de repente veio do céu, veio do... um
um som como de um vento impetuoso. Som! Assim como foi no Sinai. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Exatamente a mesma figura que a gente vê no Sinai, vivendo novamente uma realidade, porque isso é Moedim. Hoje, nós estamos aqui, porque essa é a realidade que nós vivemos hoje nesse lugar. É o dia de sermos reconectados a essa realidade, de sermos redespertados a essa realidade, de sermos relembrados dessa realidade, que nós vivemos algo diferente, céu e terra conectados. Sabe o que acontece com Moshe quando vive essa realidade? Diz que ele desce do monte e ele reluzia. Aquela figura lá antes do pecado de Adão, que era vestido de glória, volta para Moshe, sobre Moshe, porque ele se reconectou novamente. A palavra é o Espírito é a palavra. E somente vivendo essa realidade de Shavuot, somente vivendo essa realidade de céu e terra reconectado, poderemos ser voz do Senhor nessa terra. Somente vivendo essa realidade, sendo como um shofar, que recebe o sopro do Eterno, que recebe o vento do Eterno, e produz um som, produz uma voz, que é a própria voz do Eterno. Você foi chamado para cumprir esse propósito, meu irmão. Você foi chamado para cumprir essa realidade, para que através de você saia um sopro, saia uma voz que traz o mundo espiritual à realidade. O shofar faz isso. Por que o shofar é dito na palavra para se tocar em toda a celebração de Rosh Chodesh? Todo primeiro dia de cada mês. Por quê? Porque, na verdade, todo primeiro dia de cada mês, o profeta Ezequiel falou, a palavra do Senhor repete isso constantemente. Diz que nesse dia, o som do shofar precisa ser tocado. E ao tocar o som do shofar, essa voz abre uma porta que está fechada durante todos os dias. Que é o som do shofar, ela só se abre em Rosh Chodesh e no Shabat. Sabia disso? E quando você entra por essa porta, você vive um encontro. Profeta Ezequiel, capítulo 46, depois você lê. E aí você se encontra com o príncipe entra nela. E você recebe então, ali dentro, nesse encontro com o príncipe, tudo aquilo que ele tem para trazer de realidade espiritual para a sua vida naquele mês. Se nós não entendermos o que Pessa opera em nossa vida, e Pessa e Shavuot, Pessa e Matzot, veio para fazer com que você seja um shofar. Sabia disso? Pessa e Matzot fez de você um shofar. Por quê? Porque só existe shofar porque houve sacrifício. Houve um sacrifício para esse chifre de antílope que está aqui na minha mão hoje. Houve um sacrifício em Pessa. Mas não basta o sacrifício. Ao remover esse chifre, ele contém dentro dele carne que apodrece. E essa carne precisa ser removida. O que é podre, o que é imundo, o que é carnal, precisa ser removido. E nós vivemos isso aonde? Em Matzot. Remoção do fermento, remoção do pecado, remoção da carnalidade, do que é impuro. E nós vivemos isso em Matzot. E ao remover o que é impuro, abre-se caminho
para que o vento entre, para que o sopro entre. Acabou? Não, tivemos 49 dias. E esses 49 dias foram dias de quê? Lapidação, refinamento. E o shofar então é polido. Recebe brilho, como um corpo que revela a glória. E aí estamos prontos para recebermos o sopro do Senhor e vivermos a realidade de Shavuot. É tudo uma conexão que nós precisamos viver. É o Senhor restaurando a nossa vida, você entende? E depois de tudo isso, acabou? Não, calma! Porque depois de vivermos essa realidade, veja que uma é dependente da outra. Se você não vive Pessa, não tem como viver a realidade de Shavuot. Foi necessário, Yeshua falou, que foi necessário que ele morresse, para que agora pudesse o Espírito de Deus chegar a nós. Ele foi o instrumento. Sem Pessa, sem sacrifício, não há Shavuot. O processo precisa ser vivido por nós. E viver a realidade de Shavuot vai nos conduzir. E Shavuot vai trazer a voz do Senhor, a instrução do Senhor, a palavra do Senhor, e vai te reconectar ao céu. Porque sem essa conexão e essa realidade, você não vai conseguir viver a realidade das próximas 3 festas que virão. Porque as próximas 3 festas, Yom Teruah, só tem Yom Teruah se tiver shofar soprando. Juntei shofar com soprar, você viu, né? Yom Teruah vai ser esse som sendo entoado daquele que viveu Pessa, Matzot e Shavuot. E aí iremos a Yom Kippur, de Yom Kippur a Sukkot, aonde viveremos a realidade de um casamento. E esse casamento, o encontro é nos ares. Tem que viver a realidade, céu e terra. E para encerrar, todos nós fomos convidados, independente de quem você seja, a viver a realidade de Shavuot. A Torá e a instrução do Eterno chegou primeiramente ao povo de Israel, porque eles foram escolhidos como um povo sacerdotal, através de quem essa palavra iria ecoar e ser propagada a todas as nações da terra. Mas lembre que essa palavra é para todas as nações da terra. Por isso que diz a própria literatura judaica que ela foi entregue em quantas línguas? 70, representando todas as nações. É por isso que quando chega aqui em Atos, diz que eles falaram línguas de povos diferentes, porque a palavra, esse espírito, essa instrução é para todas as nações. Porque essa, meu amigo, é a promessa que o Eterno fez a Abraão. Essa é a promessa que ele fez a Abraão. E ele quer te lembrar dessa promessa nessa noite. Porque quando ele vira e nós começamos a falar de contagem, lembra? Contamos os dias e ele diz, conte o povo na paraxá dessa semana. Porque quando ele te manda contar, ele manda você lembrar, ele está trazendo você a lembrança de uma promessa que foi feita a Abraão. Abraão, sai da tua tenda. Sai disso que limita você. Sai apenas disso que é material. Sai apenas disso que é físico. Vem para fora. Olha para o céu. Essa é a realidade que o Senhor quer trazer você em Shavuot. Sai da tenda, vai para fora, olha para o céu. Céu e terra precisam estar conectados. Lembre, Abraão, você está com o pé na terra, mas lembre, a promessa está escrita no céu. Céu e terra é uma realidade na tua vida. Vê, você pode contar, Abraão? Não, assim será a sua descendência. As nações da terra, as famílias da terra serão abençoadas através da sua vida, serão restauradas através da sua vida, Abraão. E aí quando vem, pede para contar, conte as pessoas. Se ele diz que a promessa a Abraão seria incontável, e agora, Números capítulo 1, o homem consegue contar, não conseguiu contar?
O que o Senhor está dizendo? Eu não acabei a minha obra. A promessa ainda está viva. O processo da promessa e do alcance de vidas e mais vidas é uma realidade. A realidade do Sinai, a realidade de Shavuot, vivida aqui em Atos, continua sendo uma realidade hoje, porque muitos serão feitos filhos de Deus. E é isso que Atos opera em nossa vida. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. E aí esse chofar aí vai propagar a voz do Senhor. Você vai ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando começarmos a cumprir esse propósito e essa realidade, viveremos a realidade do reino de Deus. E uma vez vivida essa realidade, o Mashiach voltará, e o seu reino será eterno, porque diz que o que traz o Mashiach, o que atrai a presença do Mashiach para o tempo da realidade do reino, é o Espírito, a realidade de Shavuot e a noiva. O Espírito e nós, dizendo, produzindo som, vem. Que nós possamos viver a realidade de Shavuot, em nome de Yeshua, o Mashiach. Vamos ficar de pé, eu queria orar com vocês. Aleluia. Amém. Eu queria orar com vocês porque naquele momento do monte nós estamos diante dessa realidade. O Senhor nos chamando para viver essa conexão de céu e terra. Mas muitas vezes nós deixamos de viver e muitas vezes fazemos como o povo: vai Moisés em meu lugar. Falamos isso, não é para mim. É para o Pedrão, não é para mim. É para o pastor Amácia, não é para mim. O Senhor está chamando você. Precisamos ser uma unidade subindo esse monte, entrando em meio a essa presença. E no outro dia, eu acho que foi o Pedrão que comentou comigo, eu lembrei, veio à mente aqui agora, então eu vou falar, eu falo, que Elias, se eu falar errado me corrija, Elias estava ali na caverna, desejando ver essa presença, viver essa realidade da presença, céu e terra. Ele queria, ele desejava isso. E primeiro que passou foi o quê? Vento forte, veio algo estrondoso, tremeu tudo. O Senhor estava lá? Não. Aí depois veio um fogo, vieram algumas passagens assim tremendas. O Senhor estava lá? Não. O Senhor faz como Ele quer, meu amigo. Às vezes não é no barulho, às vezes é no silêncio. Com Elias foi no silêncio. A gente tem uma tendência a pensar que a realidade espiritual ou sobrenatural está em muito movimento, em muito barulho. Não foi essa a experiência de Elias. Foi na calmaria, foi na brisa. Mas diante do monte, a gente precisa tomar uma decisão. Ouvir ou não ouvir? Seguir ou não seguir? Cumprir ou não cumprir? Estamos dispostos a ver o gotejar das águas nessa pedra que sou eu, mas aceitar esse gotejar ao ponto de alterar
a minha forma. Eu estou disposto a alterar, a viver a alteração da minha forma, abrir mão da minha forma, da minha posição, do meu conforto. Isso é subir o monte. E essa é uma decisão que eu não posso tomar por você. É uma decisão sua. Voltar ao Gan Eden e viver essa realidade depende de uma decisão sua. Feche seus olhos.